Fala aí, Mauro César. Fala aí, pessoal que acompanha o YouTube, o canal do YouTube do Mauro César. Estou aqui com o Arnaldo Ribeiro. A gente vai conversar um pouquinho sobre o que aconteceu ontem no Morumbi. Eu estava no Morumbi, o Arnaldo estava no Morumbi e o São Paulo só empatou com o CSA. Um resultado tenebroso, quase perdeu. Um jogo muito ruim de São Paulo. Antes de começar, queria agradecer você, Mauro, pelo convite de a gente falar um pouquinho e você mostrar o que a gente tem para dizer no seu canal. Fala aí, Arnaldo, depois de algumas horas do vexame, o que você acha que tem a dizer depois de deglutir tudo aí, o que aconteceu? O que você tem para dizer? Mastigar um pouquinho, né? Faz parte, mastigar faz parte. O Mauro também esteve no Morumbi pela Rádio Bandeirantes, né? E tem aquela máxima que a gente sempre conversa entre nós três, que o estádio não mente, né? Sim. O estádio mostra muito além do que a imagenzinha da televisão, a repetição e tudo mais. Mostra muitas vezes muito mais do que os melhores momentos. Uhum. E acho que é o que você descreveu, Tironi. A partida foi trágica, São Paulo foi muito mal. E foi um São Paulo inteiro, digamos assim, né? Porque voltou muita gente que estava machucada. Então foi uma grande decepção. Para, mais uma vez, um público que pagou caro para assistir, 30 mil pessoas que estiveram lá. O São Paulo tinha a chance, vencendo o fraco CSA, de terminar o turno entre os 4 primeiros, que seria um alento. Mas eu acho que foi além da atuação, o resultado acabou dando um banho de água fria. Então o São Paulino, hoje, segunda-feira, por aqui, está cabisbaixo, procurando explicações. Eu acho que elas vão além do resultado e da atuação contra o CSA, não acham? Não, eu acho que sim. Acho que vai além do que aconteceu ontem. Acho que o que aconteceu ontem é muito ruim, porque era um resultado que era muito esperado, né? 3 pontos ontem, é isso que você falou. Você ia dar encostada ali e continuar mais ou menos na briga. Depois de um empate como o de ontem, quase uma derrota, eu acho que o risco agora é desmobilização total. De torcida, de todo mundo. O time tem que dar um jeito de reagir. Eu acho que essa foi o grande problema do jogo de ontem. Eu acho que tem uma questão também. Acho que o jogo de ontem, com 15 minutos de jogo, pelo menos no estádio, dava para perceber que o jogo estava começando a enroscar. Eu tenho a tese seguinte: quando um time jogando em casa, com o estádio relativamente cheio, com a torcida junto, com gente voltando de contusão e tudo mais, com o clima todo favorável, horário bom, 7 da noite, não estava muito calor, estava ótimo, estava tudo bem. Se o time que está mandando o jogo não dá as caras logo de casa, não vai para cima logo de cara, não dá aquela sensação de que, bom, nós vamos ganhar isso aqui. Esses caras não vão complicar a nossa vida. Nos primeiros 15 minutos, já desmonta tudo, já desmobiliza, aí o goleiro já pode fazer cera, e não tem nada contra isso. Assim, acho que o CSA tinha as armas que tinha, então o goleiro poderia ganhar tempo, poderia fazer o que fez, porque o São Paulo simplesmente não conseguia intimidar o time do CSA. E acho que isso passa por várias coisas, e entre outras coisas, eu acho que um pouco pelo Cuca. Eu acho que o Cuca até agora dá para contar nos dedos, ou talvez dá para contar em um dedo, jogo realmente bom do São Paulo, talvez contra o Santos. Essa é uma coisa interessante, porque o estádio ainda não está contra o Cuca, né? Então a torcida do São Paulo, isso é importante dizer, ainda não está. Ela, de novo, protestou depois do jogo, time amarelão, time sem vergonha. Acho que o torcedor do São Paulo, já escolado por tantas trocas de treinadores e nada de melhor aconteceu, então ainda não canalizou no Cuca. Mas eu concordo com você, o técnico que tem tanto tempo para trabalhar, o São Paulo numa frente única, você contar nos dedos as partidas boas do brasileiro, a gente falou uma, lembrou o Santos, pode ser duas, a do Goiás na segunda rodada, em que o São Paulo se impôs nas duas partidas. É muito pouco, né? Foram 19 partidas no Brasileiro até agora, muito tempo para trabalhar. E o São Paulo, acho que o São Paulo hoje é um bando ainda, um bando de bons jogadores, né? Perdidos, que tem deficiências táticas, deficiências físicas. Como o time do São Paulo morre, é uma coisa absurda. Ontem foi impressionante, o final do jogo, o CSA inteiro correndo. Com um monte de veteranos. Com um monte de veteranos, tudo bem, ficaram fechados lá, correram um pouco menos, mas enfim, no fim do jogo o São Paulo estava morto, tanto que quando empatou, não deu pinta de que poderia virar. O time estava sem fôlego. Então, eu acho que isso também, então assim, acho que tem assim, o trabalho do técnico é ruim, acho que é inquestionável essa situação, é ruim o trabalho do Cuca. Agora, o trabalho da comissão inteira é ruim. Sim. A preparação física, ruim. O departamento médico virou motivo de chacota. Nada está adiantando, nada está andando. E aí a gente chega na questão, talvez essa.
corte, final do primeiro turno, faltam 19 jogos. Acho que tem uma obrigação de classificação para Libertadores no mínimo. E é pouco, né? O torcedor de São Paulo, com esse investimento, com esses jogadores, não dá para pensar outra coisa. não dá para pensar outra coisa. Aí seria factível trocar o treinador nesse momento? Eu sinceramente, se você me dissesse, tem a opção X no mercado, que é melhor que o Cuca, que vai chegar amanhã e vai acertar o time do São Paulo com todas essas figuras rapidamente, eu não vejo isso. Você veja alguém? Não tem. Acho que não tem ninguém. E acho que esse é o dilema do torcedor São Paulino. Você falou bem. Vaiou um pouco, chamou o time de amarelão, mas ainda não está totalmente focado as críticas em cima do Cuca, né? Não está ainda. Tá meio difuso, né? É a comissão técnica, é o departamento médico, é o jogador que é amarelão, é um monte de coisa, mas ainda não está canalizado qual é o problema do São Paulo, pelo menos por parte da torcida. E eu também concordo com você. Eu sou muito contra a troca de técnicos em determinadas ocasiões. Acho que essa é uma delas. Ainda o trabalho é ruim, claro que é, mas ainda há possibilidades de melhorar. Ainda dá para você corrigir esse rumo ainda. Mas acho que as próximas rodadas vão ser determinantes. E o caminho do São Paulo daqui para frente é um caminho duro, né? Tem o Flamengo no Maracanã, tem um monte de coisa. Eu acho que agora acabou, curiosamente, aquela folga. Sim. A folga que poderia ter dado ao São Paulo uma gordura não foi aproveitada. Time, né? Poderia ter formado padrão, um time, né? Não rolou. Então, assim, agora os jogos, fora o Flamengo, o Grêmio, Libertadores e os times da final da Copa do Brasil e outros da Sul-Americana, agora o calendário é parecido para todo mundo. Sim. Vão ser jogos em sucessão. E aí, de fato, eu acho que a troca de treinador, eu não sou frontalmente contra, mas acho que você tem que entender um contexto. O contexto do São Paulo troca muito treinador. Né? O contexto atual, sem opções muito boas no mercado. Sim. O que começa a ter o zoom entre os São Paulinos é assim, com o Mancini funcionou melhor. Aquele respirozinho, aquela classificação para a final do Paulista. 3 jogos. 3 jogos. E o Mancini tá lá, o cara, então, sei lá, a opção seria Mancini até o final do ano e depois pensando no treinador. Não é mais factível insistir Sim. no Cuca, mas insistir cobrando, em cima, respaldando. Exato. Trocando ideias. Não deixando assim, porque o que eu vejo é assim, jogador cedido para a seleção. A responsabilidade é do técnico. Não, a responsabilidade é do dirigente. Um vai passando a batata quente para o outro. E a diretoria do São Paulo, no conforto da seguinte situação: a gente trouxe os melhores jogadores possíveis, o nosso elenco é ótimo e tal. Não adianta contratar um bando de jogadores bons e jogar na mão do treinador e se vira e tal, e não acompanhar esse tipo, né? E não chegar lá o departamento médico, ô doutor XYZ. Como é que tá? Como é que tá aqui? Ô, preparação física. Por que os caras estão morrendo em campo? E aí acontecem coisas bizarras, como aconteceu ontem, no segundo tempo, que o Cuca mexe bastante no time. E aí ele no meio do caminho ali, ele coloca o Igor Gomes. O Igor Gomes que na semana passada não estava nem no banco porque estava na seleção. Exato. Aí depois o cara, em determinado momento, vira uma possibilidade de solução para um jogo. É muito louco isso, né? Porque ele não vinha nem jogando, foi para a seleção e agora voltou como, em determinado momento, uma possibilidade de melhorar o time, né? Eu acho que essa questão do Igor Gomes lembra bastante a do Antony, que antes da Copa América foi cedido para a seleção e perdeu a volta da Copa do Brasil com o Bahia. E a gente percebe, e no estádio fica mais latente ainda, a dificuldade natural que garotos têm hoje de jogar num time sob pressão como o São Paulo. O Lisieiro ontem, por exemplo. Exatamente, o Lisieiro, o Antony mesmo está oscilando demais e tudo mais. Agora, o que o São Paulo tem hoje, o que não tinha algum tempo de sobra, são figurões. Sim. Então, assim, acaba o jogo, tropeço absurdo, tá certo lá, e o seu Daniel Alves e o seu Hernanes darem explicações. E aí o Daniel Alves entrou num terreno pantanoso. Numa seara pantanosa. Ele deu várias declarações importantes depois da partida, entre as quais uma em que ele questiona uma pergunta e fala como assim, vocês não entendem nada porque vocês não jogam bola. E acho que essa é uma questão, o Mauro adora essa questão, o Mauro já escreveu sobre isso e tudo mais. Eu acho gostei, que vai ser... eu elogiei. O Tironi concordou plenamente, acho que vai ser tema lá do Linha de Passe e outros debates nesse... já está sendo durante o dia, quem não jogou bola não pode analisar, eu acho que não é por aí, mas eu entendo algumas situações do Daniel Alves. O Tironi acha que ele perdeu a oportunidade de ficar calado
ou que ele falou demais? O que você achou? Não, eu acho que ontem, assim, eu também não sou absolutamente radical com relação a jogadores que criticam a imprensa, beleza? Acho que tudo bem, nós também criticamos um monte de coisa. O que eu acho é o seguinte, num jogo como o de ontem, que aconteceu o que aconteceu, que o São Paulo não jogou nada, que o São Paulo quase perdeu do CSA, o CSA fez o segundo gol dele fora de casa no campeonato, foi ontem contra o São Paulo. Um jogo tenebroso daquele, em que o próprio Daniel não jogou bem, foi no meio de todo mundo que jogou mal, ele jogou mal também, dá pra salvar pouca coisa no jogo do São Paulo. É um caminho meio fácil. Ele fala assim, a imprensa não sabe, não joga bola. É um caminho meio fácil. Ontem, o jogador do São Paulo e a torcida do São Paulo talvez quisesse ouvir o seguinte: olha, a gente foi horrível, a gente pede desculpa, a gente nunca mais vai fazer isso aqui. A gente nunca mais vai passar esse vexame dentro do Morumbi enquanto eu estiver aqui. A gente vai mudar esse negócio, vamos mudar esse rumo, vamos fazer alguma coisa. E não, daí ele foi para um caminho fácil, para um alvo que é um pouco fácil, que é a imprensa. Falar, não, a culpa é da imprensa, ou a imprensa não sabe, é um pouco fácil. Eu acho que foi inadequado para o momento. Entendo. Você acha que se ele falar isso num dia que ele ganha, ele fala aí, além do mais, a imprensa não sabe nada, a imprensa pode entender melhor. O que eu acho que ficou na cara é assim, ele não tá no Barcelona, ele não tá no Paris Saint-Germain, e nem na seleção brasileira que não joga todo dia, não joga toda semana. Né? É como se ele tivesse num time que perde 7-1 há 10 anos. Toda hora, exatamente. Então, assim, jogar no São Paulo hoje é ter que responder todos os jogos, todos os tropeços por 10 anos. Sim, é verdade. Então não é o Daniel Alves vencedor, é o Daniel Alves que chega no São Paulo na fila. Ele tem que entender isso, como todos os caras que estão ali. É o Daniel Alves vencedor, mas que tem que trazer vitórias para o São Paulo, né? Exatamente. A história dele é legal e tal, mas ele tem que fazer outra coisa. Pois é. Então, acho assim, tem uma questão assim, até para passar a bola para os colegas ali. Se a gente chegar à convicção ou à conclusão que a melhor partida do São Paulo até agora, voltando um pouco ao que você falou, foi contra o Santos, que era um dos destaques do campeonato, vinha numa sequência absurda, a gente vai analisar que naquele jogo não jogou o Daniel Alves, não jogou o Hernanes, não jogou o Antony. O time do São Paulo aquele dia era um time físico, forte, que aliava, então, o ataque era Toró, Raniel e Pato. Sim. Aquele time estava mais próximo de uma esfera competitiva necessária no São Paulo hoje do que esse time todo cheio de técnica que o São Paulo tem hoje. Sabe aqueles... E ontem teve só um lance, a gente vai terminar já, mas ontem teve um lance que foi claro isso, que o São Paulo estava sofrendo, não estava fazendo nada e o Daniel Alves resolveu dar uma cavadinha. Você lembra disso? No lance, e foi vaiado, tanto que ele pediu desculpas. Pois é. Na hora, né? Pois isso que é muito simples, mais simples de fazer isso no Barcelona, com tanto craque, né? E aqui com um time na fila, com um time com uma situação completamente diferente, é outro buraco. Né? Esse é o estádio não mente, Maurão, porque acho que esse exemplo fecha a coisa. O Daniel Alves no Morumbi contra o CSA foi fazer a jogada de efeito, errou, foi vaiadíssimo. No finalzinho, ralou a bunda na lateral, deu um carrinho, recuperou a bola e foi aplaudido naquele lance. O torcedor do São Paulo hoje, e há 10 anos, quer ralar, ou que o jogador rale a bunda e dê um carrinho. Não quer saber de caneta, chapéuzinho, trololózinho, não. Quer carrinho, troféu, vitória e título. É isso aí. Valeu, Mauro. Adiantamos um pouquinho, aliás, atrasamos um pouquinho o tempo aí, mas valeu a pena. Valeu pelo convite, valeu aí ouvintes e telespectadores do canal do YouTube do Mauro. Até a próxima. Valeu. Abraço.